No dia 11 de junho, Plutão e Marte iniciam a tensão de desenvolvimento do ciclo, né? Trazendo coisas à tona, cargas explosivas, tensões e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Então, é o momento da quadratura. Para a astrologia, está marcando o desenvolvimento do ciclo entre essas duas consciências, né? Quer dizer que as tensões de tudo aquilo que foi plantado desde o dia 14 de fevereiro para cá, nos temas de Marte, né? Nas atitudes, na força guerreira interior, de raiva, de impulsividade, no campo da guerra, no campo da luta, tudo isso tende a ebulir a partir de agora. Plutão era o senhor do submundo, então traz um poder oculto, traz coisas que a gente não estava enxergando, tenta, né, colocar tudo isso à tona, expor o que há de negativo sobre os temas do Marte para que a gente enxergue, faça as limpezas, as transformações necessárias, tudo aquilo que for necessário limpar para continuar desenvolvendo, porque o momento que a gente chega na quadratura crescente é o momento que o curso já tem que estar firmado, ou seja, aquilo que foi plantado, né, os potenciais que ele trouxe à tona, que manifestaram, tendem a dar frutos, mas a partir de agora a gente começa a trabalhar para desenvolver, para crescer, para entender ainda mais o que esse Plutão está trazendo, está revelando e está pedindo tanto que a gente transforme no campo da atitude, né? Muita coisa pode ser pensada em termos de coletividade, a gente tem que lidar com guerras, com conflitos, né? Com atitudes ocultas, ele vai mexer com muita coisa nesse sentido. O que estão fazendo que a gente não está vendo, né? Tudo isso tende a vir à tona no auge, na colheita. Mas agora a gente vai sentir um incômodo dessa quadratura para a gente tomar atitude, para que a gente faça algo. Na quadratura a gente não consegue ignorar, é uma força para tirar a gente da zona de conforto para causar movimento. Vou deixar aqui também um vídeo do início do ciclo, né? Que foi gravado um pouco depois, mas que vale a pena para quem não assistiu entender como começou o desenvolvimento desse ciclo. Lembrando então que a próxima data, né, porque vão ter 3 oposições, porque o Marte vai ficar retrógrado, né, isso vai impactar aqui no movimento, mas vai acontecer no dia 3 de novembro. A segunda no dia 3 de janeiro de 2025 e a terceira no dia 26/4 de 2025. A gente tem até essas datas, né? Quando chegar o auge, né? A colheita que vem da oposição, que é o aspecto, a gente vai falar mais a respeito para a gente ver o que vai trazer à tona. Então não é simplesmente, vai ser a colheita, vai ser o resultado, né? A gente tem que entender que não necessariamente isso representa ganhos, principalmente quando a gente está falando de um trânsito tão forte, tão intenso quanto o Plutão e que geralmente causa situações desconfortáveis, dolorosas para que a gente se transforme. Então a gente vai trabalhar até lá para entender um pouco mais. E agora vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Plutão e Marte, né, formam um aspecto de quadratura crescente, iniciando o desenvolvimento do ciclo entre os dois, né? Acontecendo agora no dia 11 de junho, às 10h21 do horário de Brasília, mapa é traçado mais uma vez aqui para contagem. Plutão a 1 grau de aquário retrógrado, né, fazendo aí a sua retrogradação anual, que é muito comum, e Marte a 1 grau de touro, né, formando então a quadratura exata, a energia pela astrologia que marca o desenvolvimento da fase. Como eu falei lá no início, é muito importante que neste momento já tenha sido firmado as atitudes, né, porque a gente está falando de Marte, em relação a tudo aquilo que foi iniciado lá no dia 14 de fevereiro, que foi quando teve a conjunção. Agora a gente está chegando ao desenvolvimento do ciclo. Então é importante que a partir de agora a energia, né, tende ao crescimento. Aquilo que a gente já enxergou, já purificou, já visualizou
sobre o campo da ação, da realização, trazendo o oculto à tona, conforme sugere Plutão, agora precisa ser trabalhado, porque é uma tensão, um incômodo. A quadratura vem para tirar a gente da zona de conforto, para causar movimento, para fazer com que as coisas de fato aconteçam. Não deixa de manifestar essa tensão no dia, né? Então requer também um pouco aí de manter os radares ligados, porque Marte e Plutão formam uma tensão explosiva no céu. Então é mais um indício aí que a gente tem nesse período de aspectos desafiadores, né? Marte que acabou de ingressar em Touro, então o vídeo tá aqui no canal também para quem não assistiu, entender um pouco mais. Ele ainda não se afastou de Áries. Então pode ser que não só o ciclo que foi iniciado com Plutão, mas o ciclo que foi iniciado com Áries sejam mexidos também por essa seja mexido também por essa energia. Plutão, ainda que retrógrado, ainda que a gente esteja revisando seus temas, tem esse vídeo aqui no canal também, a gente ainda vai precisar enxergar e purificar esse campo de Marte, as atitudes, né, a raiva, tudo que está atrapalhando de certa forma a gente de continuar avançando. Tudo que tem de negativo sobre esses temas precisa ser transformado. Muitas vezes a gente vai ter que se deparar com essas coisas, com essas situações e atitudes nossas, todos nós vamos ser confrontados com as nossas próprias atitudes, para a gente enxergar o que há de negativo nisso e a partir dali fazer uma espécie de purga, de transformação, ou ainda, pelo menos, de reconhecer que é certa negatividade sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre as nossas atitudes. Vale lembrar que o Marte era o guerreiro dos deuses, né, que saía para as batalhas. Então, para a astrologia, ele tem um papel muito importante, que é de realizar as vontades solares. O que o Sol quer é Marte que vai realizar. E com Plutão, a gente tem a oportunidade também de enxergar aquilo que não está tão bem, aquilo que não está fluindo legal, aquilo que tem uma carga negativa. Temos que usar a energia do Marte em Touro. Então, manter ali a objetividade, a praticidade, né? Desenvolver a resiliência, conforme eu já falei também, mas principalmente de fazer essa purga, de fazer essa limpeza, né? De olhar para esse campo que o Marte representa e ver o que há de oculto, né? O que há de negativo, porque aí sim a gente consegue fazer essa limpeza, aí sim a gente consegue fazer essa transformação que é sugerida. Vale lembrar também que o Plutão é um transpessoal. Neste caso aqui, ele afeta um planeta pessoal, então todos nós seremos afetados diretamente. Na coletividade, a gente pode ver muita coisa que tá, as ações, as atitudes, né? Vamos lembrar, o Touro representa a mãe natureza. Então, tudo aquilo que estava oculto em relação às atitudes, né? Aquilo que estava sendo feito na surdina pode vir à tona. E um outro efeito é do explosivo, né? Porque quando as coisas são trazidas ao conhecimento de todo mundo, né, à luz dos fatos, tende a uma reação. Essa reação pode ser impulsiva se esse Marte não estiver bem direcionado. E essa impulsividade pode causar uma reação explosiva. Plutão e Marte tendem a ser explosivos. São duas forças similares. A diferença entre Plutão e Marte é que Plutão é um nível acima. Ele não toma atitude até que tenha certeza de que vai vencer. O Marte sai naquele espírito mais aventureiro, até imaturo, de vamos fazer aí, ver o que vai acontecer. O Plutão não, ele fica quieto lá no submundo dele até que ele tenha certeza de que precisa tomar uma atitude e quando toma aquilo ali, né, causa um efeito avassalador. Então o que a gente usa muito para entender o Plutão é o movimento de um vulcão. O vulcão está lá adormecido durante tempos, mas quando ele desperta, quando ele entra em erupção, né, todo o entorno ali é afetado imediatamente, não tem como ignorar. Então esse é um dos sentidos que o Plutão está trazendo, né, para os temas de Marte. Ou seja, a gente precisa ter uma atenção especial, porque se for impulsivo demais, a coisa pode dar um resultado que a gente não queria, causar estragos até. E o mais importante de tudo é a gente não ignorar isso que o Plutão trouxe à tona em relação aos temas de Marte. O ascendente cai a 18 graus de Leão, pedindo que a gente incorpore também garra, coragem, um espírito de animação, de festividade. Aí a coisa fica meio complexa, né? Como assim a gente tá lidando com coisa
pesada, oculta ali do Plutão, e aí de repente a gente tem que fazer festa sobre isso. A gente tem que ter uma certa empolgação também para entender que todos nós estamos numa posição de aprendizes da vida. A gente vai aprender a lidar com isso que está sendo revelado de certa forma. E isso também não precisa ser o fim do mundo. Claro, depende das circunstâncias, depende daquilo que está sendo trazido à tona. Se for questões de crime, aí realmente fica difícil, né? Mas quando a gente está falando das nossas atitudes, do individual, né, daquilo que a gente tem interno, a opção que a gente tem de usar o leão é no sentido também de mostrar que a gente está fazendo um trabalho, a gente mostrar que a gente está disposto a compreender esse lado oculto sobre nós e trazer isso à tona de uma maneira que, né, a gente assimile aquilo ali positivamente, que a gente desenvolva, que a gente faça essa transformação, que nada mais é do que reconhecer em nós, o negativo em nós, o pútrido em nós no campo das atitudes e trazer isso à tona, vivenciar isso e transformar a partir daí. Então talvez daí venha a festividade, né, a empolgação, o leão ali muito... um fogo muito vivo, constantemente. Então pede que a gente tenha energia para lidar com tudo isso, ou melhor, que a gente incorpore isso para poder ajudar também. Assim como a gente vai buscar um certo reconhecimento, porque a gente está falando do ascendente, dessas características e que isso pode ajudar até mesmo publicamente. Lá no meio do céu, como bússola, aparece a 28 graus o signo de Touro. Então a gente vê, o Marte está passando em Touro. Então a energia de Touro já faz parte desse aspecto, né? Que ela modifica essa quadratura, ela dá uma cor de Touro para essa quadratura de um ciclo que foi iniciado em Aquário. Então a gente pode pegar mais as energias de Touro. E na vida pública, carreira e profissão, para as nossas atitudes, para buscar a realização. Vale a pena lembrar também que o Marte tem muita ressonância com o campo do trabalho, que torna isso ainda mais importante. A gente precisa mostrar um senso de realidade. É agindo na prática, com tudo isso que o Plutão trouxe à tona, que a gente vai resolver, que a gente vai brilhar, por assim dizer, que a gente vai conquistar novos espaços e a partir daí mostrar que somos capazes de desenvolver de uma maneira mais sábia do ponto de vista da astrologia, né? Que a gente reconheça as nossas limitações, aquilo que há de negativo, né? Muitas vezes a gente age no ímpeto da raiva, isso prejudica, e isso sendo trabalhado e reconhecido publicamente tende a mudar a visão que o mundo externo tem sobre nós, mas isso também precisa ser feito com uma certa cautela, porque muitas vezes pode pegar isso aqui e simplesmente abrir o verbo, né, coletivamente falando das dificuldades, sendo que aqui também indica que algo oculto está à espreita desse Marte. Então vale a pena saber até que ponto eu tenho que mostrar e até que ponto eu devo fazer toda essa transformação de uma maneira que as pessoas não enxerguem o processo, mas que com certeza vejam externamente o resultado. Foi isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para a gente aproveitar esses potenciais do desenvolvimento do ciclo entre Plutão e Marte. Então a gente viu na mandala que não só, né, o Plutão ali fazendo a quadratura, como o Marte ainda está se afastando de Áries. Pode ser esse o momento que vai deflagrar muita coisa, das discórdias, dos conflitos, da guerra, todos esses desentendimentos que estão em atuação desde que Áries e Marte fizeram conjunção. Porque é a carga de Plutão que tende a ser vulcânica, né? A gente sempre fala de Plutão no sentido de fazer uma correlação com os vulcões, porque traz alguma coisa que estava adormecida à tona. Todo mundo tem que parar para entender isso, porque ele traz o que há de negativo, o que há de pútrido no campo de Marte. Inclusive essas disputas, essas guerras que estão acontecendo de forma disseminada pelo mundo inteiro, e isso precisa de purificação. O que isso quer dizer? Que as atitudes que estão sendo tomadas, primeiro, tem uma coisa que a gente não sabe, que a gente não enxerga, que está oculta na nossa sociedade e que muito provavelmente lá no auge isso vai ser trazido à tona.
Então a gente vai ter que lidar com isso. Olhar para esse negativo, olhar para o que esse Plutão está revelando, que muitas vezes causa dor, causa incômodo, mas não tem outro jeito, a gente precisa enxergar. Vai ser necessário fazer isso porque a gente precisa desenvolver uma compreensão sobre todos esses conflitos. Por que agora, né? Depois de tanta guerra na história da humanidade, por que agora a gente está tendo uma disseminação de conflitos pelo mundo inteiro? Aliás, a gente sempre teve, né? Acontece que agora está chamando muito mais atenção porque acontece na era das mídias sociais. Todo mundo tem um telefone, todo mundo pode falar. Então as coisas acontecem mais às claras. E muitas vezes a gente não vê um esforço de quem promove esses conflitos em esconder, não, porque sabe que não tem mais como. Só que por que neste momento, né, agora, nessa época que a gente está vivendo, né, no pós-pandemia, uma série de coisas, por que está sendo deflagrado tanto conflito pelo mundo, né, criando cada vez mais instabilidades e tudo mais? Então tudo isso são coisas que a gente precisa olhar. Assim como no campo individual, a gente tem que olhar para o negativo em nós, a raiva, né? Quando a gente toma uma atitude baseada na raiva que leva a gente a ser mais impulsivo ou reativo, o que está ali oculto? O que estou deixando passar despercebido e que eu causo ali toda uma situação, tende a ser explosiva por conta dessa tensão com Plutão, e isso muitas vezes resulta no impacto negativo. Então eu preciso olhar para tudo isso e fazer uma transformação. Não é que todo mundo vai ficar bonzinho, não existe isso, nunca vai existir isso. Só que quanto mais a gente compreender essa energia, esse negativo em nós, vamos lembrar, é sempre o autoconhecimento. Aqui no Astro Libertação a gente enxerga dessa forma. A gente vai ajudando a semear menos essas situações no dia a dia, na vida, né? De uma forma em geral, porque a gente fica menos suscetível. Ou seja, aquelas pessoas que são muito do ódio, que são muito da raiva, quando vem algo que é um gatilho para aquilo ali, a pessoa explode. E aí ela não consegue mais segurar aquilo. Porque a explosão com o Plutão, ela é gigantesca. Plutão está relacionado ao movimento da bomba atômica. Quando explode, né, quando se lança uma bomba atômica, e de novo a gente ouve falar sobre a escalada da tensão nuclear no mundo, quando detona uma bomba dessa, tudo que está ali num raio de cerca de 400 quilômetros é destruído. Então não é uma simples explosão, é uma explosão de grandes proporções. Então essa raiva, né, que a pessoa não consegue administrar, ela se transforma em ódio, e esse ódio é canalizado por quem sabe manipular. Então é o que está oculto. São movimentos que usam dessas cargas, dessa raiva das pessoas, para mobilizar recursos. Porque Plutão também fala sobre grandes volumes de dinheiro, a plutocracia, os bilionários, né, os plutocratas. O que será que eles estão fazendo e que muito provavelmente esse ciclo vai mostrar para a gente? Tendo em vista, mais uma vez, que é um ciclo que vai até 2026. Então a gente tem que ter os radares ligados a 1000% para entender individualmente, mas principalmente olhar para o coletivo nesse momento e ver como que a gente está sendo levado, né, arrastado por esse transpessoal para um movimento que não tem mais volta, de não ter mais retorno, e que muito provavelmente vai desaguar em tensões, em conflitos, em coisas maiores em 2026. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros do canal. Quem é membro do canal viu essa mandala muito antes e já estava se preparando ali com antecedência. Daqui a pouco também eu vou colocar mandalas exclusivas para os membros, né? E é sempre uma ajuda solidária, custa menos que um cafezinho, mas quem não puder, não se sinta mal, continue assistindo, continue deixando o like, compartilhando, fazendo esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, porque assim vocês fortalecem muito o trabalho. E eu digo e repito, o Astro Libertação só existe, completou mais de 2 anos, porque vocês continuam apoiando esse trabalho. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.